Boa noite, eu sou o coordenador do grupo de epistemologia do Genefil, né, do grupo de estudos. Eu estou aqui para dar continuidade à gravação da nossa leitura, que, no caso, como não teve integrantes disponíveis para hoje, eu vou dar continuidade às leituras dos capítulos que nós perdemos, né, do Drive. A gente estava com algumas reuniões gravadas no Drive, só que, infelizmente, nós perdemos duas reuniões, que foi a gravação que eu refiz no encontro passado, e agora estou fazendo de novo, dando continuidade até a gente poder chegar, né, no capítulo que a gente estava, e poder fazer a reunião com todos os integrantes, com os integrantes que estiverem disponíveis. Como hoje não teve novamente nenhum integrante disponível, eu vou dar continuidade a essa leitura, né, das reuniões que nós estamos aqui fazendo. Vou ler, vou discutir alguns pontos, da mesma maneira que eu fiz na reunião passada. E é isso. Mais ou menos ali, depois de uns 30 minutos, alguns minutinhos, eu faço uma pausa para tomar uma água e dou continuidade. Vou entrar aqui no Kindle, poder falar. A gente parou nesse capítulo aqui, conhecimento e o desafio da verdade. Apesar de serem predicados de crença, a verdade e a falsidade dependem das relações das crenças com conteúdos que lhes são extrínsecos. Não cabe avaliar as crenças apenas em termos de suas qualidades internas. Se a avaliação epistêmica das crenças pudesse sempre se circunscrever à sua constituição interna, o desafio da verdade e, por extensão, do conhecimento se resolvia com base em um critério de consistência ou de significatividade. A evidência por Pesce nota, como a chama Ockham, se aplica ao tipo de crença que é evidência para si mesma, ou à proposição que é verdadeira pelos significados de seus termos, caso de todo gato é felino. Ou seja, ele está dizendo que todo gato é felino é uma coisa que está intrínseca a si mesmo. Entre as verdades autoevidentes, algumas são logicamente verdadeiras, como o exemplifica todo gato que é cinza é gato, já a evidência nota PC experientiam, aqui da sustentação a uma crença à luz da experiência, depende de modo essencial de como o mundo é. Proclamar que um fato é objetivo, como de que Campos do Jordão está a mais de 1.600 acima do nível do mar, é dizer que verdades podem ser enunciadas sobre ele sem qualquer tipo de dependência a como é pensado. Se uma proposição é manifestamente verdadeira e não depende de nenhum modo claro da observação ou de crenças anteriores, sua verdade se baseia apenas em significados. É fato que todas as verdades dependem, ao menos em parte, dos significados. Isso significa isso fica patente quando se constata que a substituição de uma palavra por outra com significado diferente pode fazer com que uma proposição verdadeira se torne falsa. A despeito de muito valorizado pelos racionalistas, o conhecimento a priori, o obtido com independência da experiência, e a verdade a priori, cuja descoberta precisa apenas de atividade da razão, suscitam debates quanto a seu valor cognitivo. Há uma diferença entre conceber como produtos da razão as verdades que não são estabelecidas recorrendo-se aos sentidos, à introspecção ou à memória, e a encará-las como subprodutos da linguagem. Quando se afirma é necessariamente verdadeiro que, ou é verdadeiro não apenas neste mundo, mas em todos os mundos possíveis, formam-se verdades menos atraentes, por serem conteudisticamente vazias, como o exemplo da proposição alguns homens serem brasileiros inclui alguns brasileiros serem homens, e exclui nenhum brasileiro ser homem. É uma anotação que eu fiz. Verdade por dedução lógica, é exatamente isso que ele está falando aqui. Discute-se se as verdades de razão
e mais ainda a proposição que são verdadeiras em virtude apenas do significado dos termos que as compõem, estão entre as coisas que se pode, em sentido estrito e rigoroso, alegar conhecer. É questionável, ou seja, essas verdades aqui, se é realmente um tipo de conhecimento ou se é só um jogo lógico, propriamente dito. Sabemos que, né, pelo menos a lógica clássica, ela não se trata dos conteúdos, e sim da forma. Né? A lógica ela é formal, que ela se trata da forma, não propriamente dos conteúdos. Por isso que ele está falando aqui, será que isso é o conhecimento ou não? Creio eu, né, pelo menos. É questionável que obviedades do tipo todas as mães são mulheres merecem ser consideradas casos de conhecimento. Saber que ser quadrado inclui ser retangular e exclui ser circular é cognitivamente menos nobre que saber que nenhum corpo pode se mover a uma velocidade superior à da luz. Ou seja, esses conhecimentos que vêm de um raciocínio mais lógico, que a verdade já está, de uma certa maneira, explícita, né? Que não gera um tipo de conhecimento posterior, ele é um pouco menos nobre, né? Dizer que um quadrado é retangular, dizer que não é circular, que todas as mães são, obviamente, mulheres, né? Por isso, questão da obviedade, elas são, tá, né? A gente não está dizendo muita coisa com elas. Falar que todo triângulo é uma figura de três lados, por exemplo. A gente está meio que falando a mesma coisa com outras palavras, entendeu? Creio que seja mais ou menos isso. Em Hermeneias, Aristóteles diferencia logos semânticos, o tipo de discurso que simplesmente significa alguma coisa, de logos apofâticos. Creio. Penso que seja assim. Neste, o que é afirmado sobre o mundo pode ser com ele confrontado de tal forma que a proposição, por aquilo que informa, acaba qualificada de verdadeira ou falsa. Sendo assim, verdadeiro e falso são predicados que se aplicam a um só tipo de proposição, a declarativa. Uma proposição que está declarando outra coisa. Como acredita em algo que não equivale a conhecê-lo? Como acreditar em algo que Como acreditar em algo não equivale a conhecê-lo, a menos que aquilo que se acredita seja verdadeiro, é crucial saber em que consiste a verdade. Seja, podemos acreditar em várias coisas e isso não significa conhecer, a não ser que isso seja de fato verdadeiro. O conceito tradicional de conhecimento caracteriza a verdade como conformidade da crença, né, daquilo que acredito, com a fração da realidade sobre a qual se versa. Nesse caso, a verdade da crença se mostra dependente de como os fatos são. Ou seja, tem que ter uma correspondência. Então, começamos a falar aqui do conceito de verdade como correspondência a uma realidade. Enfatiza Aristóteles na metafísica, né, que a verdade está no pensamento ou na linguagem, mas a medida da verdade é o ser ou a coisa. Você está pálido não porque pensamos adequadamente que você está pálido. É porque você está pálido que afirmamos isso temos a verdade. Que ao afirmarmos isso temos a verdade. Portanto, teoria da correspondência. Ok. S só pode dizer que conhece efetivamente P se é o caso de que P. Eu só posso afirmar que conheço alguma coisa se o caso for de fato verdadeiro. Né? Traduzindo isso daqui. Quando se acredita que uma proposição é verdadeira, acredita-se que é o caso que ela afirma, que a concordância entre o que se pensa ser o caso e o que é o caso. Na verdade, a gente está falando aqui um pouquinho da teoria da correspondência agora. Né? É o que propõe Aristóteles na metafísica. Uma introdução só é verdadeira, uma afirmação só é verdadeira quando afirma que o que é, ou o que não é, não é. Aqui, no caso, o princípio de identidade. A despeito de ser a mais aceita, a teoria da verdade por correspondência entre uma crença e o fato esteja sujeita a objeções. Uma delas, vamos lá, tá? A gente está falando sobre a teoria da correspondência,
baseado lá em Aristóteles, metafísica. E só que agora ele vai colocar algumas objeções a essa teoria da correspondência, né? De uma teoria do conhecimento. Qual é a teoria do conhecimento, teoria da verdade? Uma delas é a de que, se a verdade consistir em correspondência do pensamento como algo fora dele, fica difícil para o pensamento aferir que chegou a uma forma de concordância com o que é, com o que não é pensamento de um modo tal que lhe permita saber ter chegado à verdade. Costuma-se também observar que está longe de ser esclarecedor e até informativo proclamar que há uma proposição é verdadeira porque corresponde aos fatos que a concernem. Há quem encare o predicado verdadeiro como redundante, já que quando se afirma a respeito de S, que S acredita que Platão é grego, pode-se dizer que nada acrescenta a afirmar e sua crença é verdadeira. Uma visão alternativa à da correspondência é a da verdade entendida como coerência. Uma proposição é verdadeira não por se mostrar em conformidade com os fatos de com, que compõem o mundo extralinguístico, e sim por se credenciar a fazer parte de um conjunto coerente de proposições, por se entrosar com as proposições de um sistema já aceitas como verdades com verdadeiras, mantendo como elas relações mútuas de sustentação. O fato de uma proposição se mostrar coerente com as outras já criadas pode ser um indício de sua verdade. Mas isso não justifica o holismo entendido como a concessão da primazia às totalidades teóricas, que reduz a aferição veritativa das proposições individuais à posição e função que ocupam no interior dos sistemas se integram. Pode-se até dizer que há um teor relativista da concepção coerentista de verdade, na medida em que as proposições verdadeiras apenas relativamente a determinado sistema de proposições. Ou seja, aqui ele já está falando de uma outra teoria e colocando o próprio problema dela, que é ser relativista. Nesse caso aqui, é uma teoria que até me parece ali um pouco cientista, né? Porque a gente estava falando de Thomas Kuhn, por exemplo, que uma teoria ela vai ser verdadeira se ela conseguir se adequar ou ter coerência com outras que já foram, entre aspas, verificadas, comprovadas e que já tem ali uma coerência que ela se encaixa naquele modelo de que a gente está analisando. Só que, se a gente está falando de um modelo, né, ele é relativo, né? A outra pessoa que parte por outros princípios, que tem um outro sistema de verdades, pode ter, né, uma teoria, e essa teoria vai se encaixar naquele outro modelo que está sendo desenvolvido. E aí, qual modelo a gente deveria utilizar, né? Por exemplo, na física nós temos, né, a teoria da relatividade e a teoria da... Eu esqueci o nome. Que é teoria da relatividade, que é macrocósmica, e também a teoria microcósmica, que é na teoria das cordas, eu esqueci o nome agora. Ah, cara, não, agora eu vou atrás. Peraí. É da teoria da mecânica quântica, né? A teoria quântica. Tem a teoria quântica e a teoria da relatividade, se elas, até onde assim, em determinados momentos, elas não se encaixam, mas as duas têm seus próprios modelos, suas próprias concepções, e aí a gente cai na relatividade, porque qual delas estaria certa e qual delas estaria errada.
Assim, a gente vai para a filosofia, a gente vai para várias outras áreas da ciência e que a gente tem isso. Agora, voltando para o texto, né? Em que se pesa a grande importância da ação que se acumula ao favor dela. Aceita um exigente critério de racionalidade, a intensidade de crenças, da crença tenderá a ser proporcional à força e à quantidade de evidências que despontam em apoio a ela. Mas mesmo quando se apoia em expressiva e adequada evidência, ainda que incompleta, uma crença pode parecer verdadeira sem ser. Ou seja, podemos ter enganos. Apesar de ter termos coerências, ela ainda pode ter problemas. Quando se trata de estabelecer a verdade de generalizações irrestritas do tipo todo o corpo é negro, o acúmulo de evidências positivas que se mostra a partir de determinado ponto redundante e inconclusivo, sem falar que a evidência ulterior pode vir a contrariar a anteriormente acumulada, obrigando-se a rever ou abandonar o que se considera sabido. Agora, voltando aqui, todo o povo é negro. Eu posso criar uma teoria e te dizer, numa generalização, de falar que todo povo é negro. E a partir de experiências, e eu só vejo povos negros, 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 e isso vai se acumulando evidências positivas, só que a partir de um momento pode vir um branco, né? E quebrar toda aquela teoria, todo aquele conjunto de proposições a respeito dessa generalização. Só uma olhada aqui. Eu estou nesse. Ainda estou. Beleza. Então, estou no mesmo capítulo. Isso aqui, no caso, seria um subcapítulo do que a gente está falando. Necessidade e a insuficiência da verdade. Remonta ao Teteto de Platão, só para relembrar, a concepção inúmeras vezes retomada de conhecimento como crença verdadeira justificada, que é uma outra teoria da verdade. Com base na concepção tripartite de conhecimento, S sabe que P, se somente se P é verdadeira, e S tem justificativa para acreditar que P. Ou seja, uma teoria vai ser verdadeira, uma hipótese vai ser verdadeira, uma coisa vai ser verdadeira, ou a gente vai ter um conhecimento verdadeiro de algo, se ela for uma crença, que for verdadeira, e que, se for possível, ser justificada. Né? Nós tivemos justificativas para isso. Por conseguinte, os três requisitos, crer, ser verdadeiro e ser justificado, são individualmente necessários e conjuntamente suficientes para se ter conhecimento. O que se tem discutido, sobretudo, a partir de Gate, é se essas três condições, além de necessárias, P, merecem ser considerada conhecimento. Não é só ser verdadeiro, mas poder ser considerado conhecimento. Saber que saber que algo é o caso, dizer que sabe algo sabe que algo é o caso. Primeiro, que é verdade que isso é o caso. Dois, que essa acredita que é o caso. Ou seja, para dizer que algo tem conhecimento, que alguma coisa está acontecendo, primeiro é que S tem que saber que aquilo é verdade, que aquilo tem que ser verdade propriamente dito, tem a correspondência na realidade, tem que estar ok. S tem que acreditar que aquilo é verdade, que aquilo está acontecendo, que aquilo é o caso, e que S tem que ter evidência suficiente para que aquilo seja o caso. Como não faz sentido falar em conhecimento falso, o que se proclama conhecer precisa ser verdadeiro. Se, com base em evidência inicial, afirmo, eu sei que P, e descubro em seguida que P é falso, me verei obrigado a abandonar a postulação de conhecimento. Ok, não vou fazer uma crítica ao autor agora. Nesse caso, cabe dizer que
que eu pensava saber que P, sem que realmente eu soubesse. Para que S possa afirmar que sabe que P, não basta S acreditar que P e P ser verdadeiro. S precisa ter boas razões epistêmicas para acreditar que P é verdadeiro. Se S acredita em alguma proposição verdadeira, por acaso, agora, Wilson, Fins, não sei, palpite, eu acho que seria isso, por algum tipo de palpite, premonição ou adivinhação, não cabe pensar que S conhece P. Não há mérito epistêmico em perfilhar uma crença verdadeira por acidente. Para ser conhecimento, a crença deve ser verdadeira. E como pode ser verdadeira, por acaso, precisa ser justificada. Ou seja, eu posso achar que conheço alguma coisa simplesmente por achar. E falar aqui uma coisa, por exemplo, que é essa caneta? Vamos mostrar essa caneta aqui. Eu acredito que ela é vermelha. E eu pergunto, por que você acredita que ela é vermelha? E eu falo, porque sim. Isso não é uma crença propriamente dita. Isso pode ser, inclusive, uma premonição, um palpite meu, uma adivinhação, e eu não tiver uma boas justificativas para dizer que uma caneta ela é vermelha, ela não é uma crença verdadeira e justificada, né? Ela não se encaixa nesse tipo de padrão que a gente está colocando aqui, como teoria da verdade. Nada, voltando para a leitura, no caso. Nada encerra de cognitivo alguém acreditar, com base em sonho premonitório, que determinado evento acontecerá e isso se confirmar pouco tempo depois. O mesmo ocorre quando alguém acerta um cavalo com nome sugestivo, Great Victor. Great Victor. Sairá vitorioso no segundo páreo. Não poderá alegar que formou sua crença com base em boas razões. Né? Eu dizer que vai chover, simplesmente de uma forma premonitória, eu sonhei que amanhã vai chover, e por um acaso amanhã de fato chover, isso não é uma boa razão de que eu tive uma crença verdadeira, com boas razões justificadas, no caso, de que aquilo ali iria realmente acontecer. Aquilo não tem uma razão epistêmica muito boa. É boas razões epistêmicas, não é uma boa razão epistêmica. Uma premonição, um palpite, isso não é. Agora, se por um acaso eu olhei o mapa da meteorologia dizendo que amanhã vai chover e eu embasei essa minha crença nesse fato, aí sim, eu olhei para as nuvens e vi que elas estavam fechando já hoje, então provavelmente amanhã talvez chova. Eu percebi que o clima já está esfriando, que a gente está entrando em uma época chuvosa. Aí, isso vão criando boas justificativas para aquela minha proposição, para aquela minha sentença, para aquela minha crença, né? Agora, continuando a leitura. A crença que se revelam verdadeiras por influência de fatores extracognitivos, caso da profecia que se autocumpre, a disseminação do boato de que um grande banco está indo à barrocata acaba gerando tal fato. Nesse caso, a crença cria a realidade, que a torna verdadeira. A crença verdadeira pode se formar, pode ela mesma criar os fatos que a tornam verdadeira. Mas o observa que, estando em questão a boa direção da conduta, a opinião verdadeira é um bom guia, em nada inferior ao conhecimento. Mas é diferente deste, por não se ter como saber o que a faz verdadeira. No Meno de Platão, ele indaga se o indivíduo conhecedor do caminho de Larissa para lá se dirige e acompanhar outras pessoas, não dirigirá também e com proeficiência. Então, peraí, vamos lá. É uma pergunta, né? Platão indaga. Se um indivíduo conhecedor do caminho de Larissa para lá se dirige e acompanhar outras pessoas, não dirigirá bem com proeficiência. Mas e no caso de outra pessoa possuir noção verdadeira do caminho, porém, sem nunca ter o percorrido,
nem conhecê-lo, não será também um bom guia? Na visão de Platão, enquanto tiver noção verdadeira a respeito do que o outro tem conhecimento, como guia, como guia não será inferior a este, embora só disponha da opinião verdadeira, não do conhecimento relativo ao que o outro conhece. Em termos esquemáticos, o conhecimento, como crença verdadeira justificada CVJ, pode ser assim apresentado. Para qualquer indivíduo, S, e para qualquer proposição P, S conhece P se somente se S acredita que P é verdadeira, a crença que de S em P está epistemicamente justificada, ou S pode justificar sua crença de que P. Definido como CVJ, o conhecimento implica que S, que se S sabe que Vênus é feito de marmelada, então os enunciados 1, 2 e 3 devem ser verdadeiros. E se isso não é o caso, se Vênus não é assim composto, então S não sabe o que alega saber. E que P é um enunciado falso. Não faz sentido se preocupar com sua justificação. Em busca do conhecimento proposicional ou de sua dissecação, o que está em questão, num primeiro momento, é como estabelecer a verdade da crença de que S sabe que P, e em seguida justificá-la. Para que se proclame ter conhecimento, S precisa acreditar que P é o caso, estar convencido de sua verdade, ser capaz de comprovar sua verdade e justificar sua crença de que P. As objeções à visão tripartite de conhecimento são de dois tipos. As três condições não são suficientes para procurar mostrar o exemplo de Kate a seguir, ou dois, não são necessárias. Ou seja, ou as três condições são. Será que, mesmo cumprindo as três condições, elas é suficiente para dizer que aquilo ali é um conhecimento ou não? Né? O que defende essa última posição alegam que a segunda condição, nesse caso, ser uma condição separada. É claro que essa argumentação é defensável. Se justificar significa dar razões conclusivas para. Mas se justificar for entendido de modo fraco, como equivalente simplesmente a dar razões para, então podemos dar razões, até boas razões, para proposições que poderão se revelar falsas. No caso de justificar, se entendido de modo fraco, é possível ter crenças justificadas em falsas proposições. Caramba, tá ficando densa a leitura. Vamos refazer aqui. Ele está falando aqui da segunda, né? Essa última posição não são necessárias, né? É de que talvez, ele estava colocando uma hipótese aqui de que talvez uma crença justificada já seja suficientemente boa para a gente ter como uma teoria da verdade, que a gente não precisa ser verdadeira, porque seria meio que tá implícito. Se a gente tem uma crença justificada, ela já está implícita que ela é verdadeira. Aí ele está colocando aqui justamente isso. Ou seja, segunda condição de verdade, ou seja, a de que ser verdadeira, é necessária no caso da terceira, da justificação ser alcançada. Então, se tiver uma crença que for justificada, ela já é autossuficiente, porque ela está implicando que ela é automaticamente verdadeira. Mas só que isso só é conceito de justificar, caso ela for de dar razões conclusivas para que aquilo que a gente está falando. Se ela não for nesse sentido, se não significar isso, se for no sentido de simplesmente dar boas razões para acreditarmos em algo, aí a gente ainda precisa da segunda coisa, que é o verdadeiro, né? Crença verdadeira justificada. Se a gente não tem como justificar, a palavra justificar, o significado e dar razões conclusivas, a gente ainda vai precisar
ter o CVJ. Basicamente isso. Não sei se eu compliquei, se eu melhorei, né? O ruim de não ter outras pessoas aqui é isso. Eu fico aqui falando porque eu entendi. Não sei se está bem explicado. Em 1963, Gates apontou dois contra-exemplos à visão do conhecimento como CVJ. Ambos são propostos como contradizendo a definição de CVJ. No caso de serem verdadeiros, é falsa a generalização contida na concepção de conhecimento como CVJ. Enquanto a teoria CVJ sustenta que todos os casos existência de casos que se mostram que uma pessoa pode ter uma crença verdadeira justificada de QP sem ter conhecimento de QP. Beleza, entendi. Caso Gates tenha razão, as três condições indicadas pela CVJ não são suficientes. E aí ele está falando sobre justamente esse primeiro caso aqui, ó, onde as três condições não são suficientes, como procura mostrar o exemplo de Gates, né, que agora ele retomou. Ele está retomando aqui. Vou até marcar essa parte aqui. Achei interessante. Caso Gates tenha razão, as três condições contra exemplos de Gates. Como eu estou gravando, o computador fica lerdinho. Pera, é isso aqui que eu quero fazer. Oh, meu Deus. Suponha que Smith e Jones estejam disputando um posto de trabalho e que Smith tenha forte evidência a favor da seguinte proposição conjuntiva. D. Jones é um homem que conseguirá um emprego e Jones tem 10 moedas em seu bolso. Essa é a primeira proposição. A evidência de que Smith para D poderá ser a de que o presidente da empresa lhe assegurou que Jones seria o escolhido e que ele, Smith, contará as moedas 10 minutos atrás. Ok, pera, vamos lá. A gente tem uma sentença em que fala: Jones é um homem que conseguirá um emprego e Jones tem 10 moedas no bolso. Lembrando que estamos falando de Jones e Smith. Então, Smith tem essa sentença. A evidência que Smith tem para que essa sentença seja uma crença verdadeira e justificada é que, primeiro, que ele ouviu que o presidente da empresa lhe assegurou que Jones seria o escolhido e de que ele, Smith, contou também as moedas no bolso de Jones. Então, essa crença, bem que ela é verdadeira, porque ele sabe que o dono da empresa, o presidente da empresa, lhe disse, e que ele tem 10 moedas no bolso, porque o Smith contou essas moedas. Ok? Beleza. A proposição D acarreta. O homem que ficará com o emprego tem 10 moedas no bolso. A proposição é. Agora vamos supor que Smith veja D acarretando E e aceite E com base em D, para o qual ele tem forte evidência. Nesse caso, Smith conta claramente com justificação para acreditar que é verdadeiro, ou seja, essa sentença é verdadeira, tem crença, tem justificativa, e ela acarreta E. E também tem uma justificativa, porque a justificativa é justamente a D. Conta claramente com uma justificativa para acreditar que é verdadeiro. Mas imagine-se, além do mais, que Smith, ele mesmo, sem que ele saiba, e não Jones, obterá o emprego. E que, fato também desconhecido por Smith, ele próprio tinha 10 moedas e é, portanto, verdadeira. Embora a proposição D, a partir do qual Smith inferiu E, seja falsa. Em nosso exemplo, todas as seguintes são verdadeiras. 1. E é verdadeira. 2. Smith acredita que E é verdadeira. E 3. Smith contra com justificativas para acreditar que E é verdadeira. Mas esta igualmente, claro que Smith não sabe que E é verdadeira, pois E
é verdadeira em virtude do número de moedas no bolso de Smith, enquanto Smith não sabe quantas moedas estão em seu bolso. E se baseia sua crença em E na contagem de moedas no bolso de Jones, que ele falsamente acredita que será o homem que ficará com o emprego. Então, vamos dizer o seguinte: E é uma é acarretado de D, ok? Só que o que o presidente da empresa lhe assegurou foi: E, o homem que ficará no emprego tem 10 moedas no bolso. Então, ele acha que Jones vai ser o cara que vai ficar com o emprego, porque ele contou que Jones tem 10 moedas no bolso. Então, ele acredita que Jones vai ter um emprego, porque ele sabe que Jones tem 10 moedas no bolso e que o presidente da empresa lhe assegurou que um homem que ficará com o emprego vai ter, são aquele homem que tem 10 moedas no bolso. Só que tem, são bem justificadas, só que ele ignora o fato de que ele mesmo tem 10 moedas no bolso. E que é, no caso, o presidente que falou isso, né? Na verdade, estava falando de Smith e não de Jones. Então, apesar de todas as proposições aqui verdadeiras, ser uma crença de Smith e ter boas justificativas, ainda assim é uma falsidade, porque não é Jones que vai conseguir o emprego, e sim Smith, porque ele também tem 10 moedas no bolso. É mais ou menos isso que a gente está colocando aqui. Como mostra Schopp, os engenhosos contra-exemplos de Gate foram dadas algumas boas respostas. Se as três condições CVJ não são suficientes, já que há casos em que as crenças verdadeiras justificadas que não são conhecimento, como modificar a definição de condição, de tal modo que S sabe que P passa a equivaler que S acredita que P. P é verdadeira e P para S. E 4, há razões de S para acreditar que P não inclui qualquer falsa proposição, nem a crença de que S de que P é inferida de qualquer falsidade, mas nenhuma proposição amplamente aceita. Conhecimento e desafio da justificação. Agora já estamos no segundo capítulo de hoje. Como estamos no segundo capítulo de hoje, eu vou dar uma pausa para tomar uma água. Ok? Só um minuto. Ele te responde, tá limite. Ele quer responder depois? Eu não. Tchau. Minha água aqui. Pra gente continuar. Só ver. Pausa. Uma respirada. Vamos continuar. Quero encerrar logo. Pra gente poder ir na próxima. Opa. No próximo coisa já chegar, né? Vamos lá. Conhecimento e desafio da justificação. A exigência de justificação desafia tanto aqueles que, como Descartes, buscam conhecimento verdadeiro e certo, quanto os que perseguem uma meta mais modesta, como é o caso dos Bayesianos, que é de estabelecimento de uma probabilidade. No meu caso, é esse aqui, né? Entre o demonstrativamente certo, presente nas ciências formais, o universal irrestrito, cabalmente verificado, inatingível das pesquisas empíricas, há as crenças que, sujeitas à refutação, vão sendo corroboradas. Deixa eu diminuir o brilho do meu computador. Tá? Observa Locke que aquele que acredita sem ter qualquer razão para acreditar pode estar apaixonado por suas fantasias, não busca a verdade como deveria. O que
confere justificação epistêmica a uma crença. Antes de Gate, prevalecia a ideia de que a justificação, quando bem sucedida, transforma a crença crença verdadeira em conhecimento. O problema é que S pode ter justificativas para acreditar em alguma falsidade, a partir da qual deduz uma verdade. Nesse caso, sua crença é verdadeira e justificada, sem ser conhecimento. Ou seja, mesmo que uma crença seja verdadeira, justificada, né? Posso ter todos aqueles quesitos lá do CVJ, ela ainda não pode ser conhecimento. Está longe de ser fácil especificar o que serve de justificação epistêmica para se acreditar em algo. Assim como há verdades de razão e de fato, há crenças justificáveis empiricamente, como é o caso de a grama é verde. Há crenças justificadas a priori, como a de que grama é grama. De que tipo de razão são capazes de efetivamente promover a justificação epistêmica? Gente, minha dicção tá horrível. Há muito tempo que eu não leio em voz alta. É possível, mesmo que essa não seja capaz de dispor de razões para sustentá-la? E é a justificação uma questão de tudo ou nada? Ou é apropriado falar em graus de justificação? A epistemológica defende que crenças conseguem ser, no máximo, aproximadamente verdadeiras. No meu caso, minha coisa aí. Outras já esposam a tese de que é sem justificação cabal e, no final, não se obtém conhecimento. Sem justificação para o que acredita poder ser conhecido com certeza. Para o que admite, no máximo, alta probabilidade e para o que pontos suscetíveis à revisão ou refutação. Confundida com indubitabilidade, eliminação de qualquer possibilidade de dúvida, e com infalsibilidade, afastamento de qualquer possibilidade de erro, na certeza errada ou quizá inexistente. A percepção mostrar insuficientes, imprecisa ou falhas para o efeito de justificação de crença. Então, deixa eu só marcar isso aqui para mim. Tomemos como exemplo, vejo que a camisa do protagonista da peça teatral é verde. De início, conto com a evidência. Só que, instantes depois, dou-me conta que há um spotlight antes impercebido que emite uma luz verde sobre a camisa dele. Essa informação adicional é incompatível com a anterior, suplanta. Quando a evidência anula, e assim se deixa de ação. Daí ser mais defensável, só pode ser dado por concluído quando a evidência é conclusiva, quando é impossível para que P seja ser falso, dada a evidência E. O critério negativista socrático, que se devota a descartar crenças injustificadas ou mal justificadas, é insuficiente a descrita atividade de eliminar pseudo-conhecimento. Na busca de uma teoria positiva da justificação, duas modalidades de fontes de justificação são identificadas. A doxática, aquela em que, para se justificar uma crença, se recorre a outra crença ou conjunto de crenças. E dois, a não doxática, aquela que
não se recorre a outras crenças para justificar determinada crença. Está falando de dois tipos de fontes de justificação. Uma doxa, aquela que sempre vai recorrer a um conjunto de crenças ou outras crenças para se fixar, para se colocar ali, uma em cima da outra. E a não doxa, aquela que não recorre a outro tipo de crença. Caso existam as crenças. Eu não acredito que eu estou falando há mais de meia hora aqui e não tenha gravado. Só um minuto aqui. Eu vou parar a gravação.